Ah, se os homens entendessem a tragédia que é viver sem Deus no centro! O altar, irmãos. O altar foi esquecido. Erguido outrora com lágrimas, hoje está em ruínas. O pó do mundo o cobriu. O zelo pela presença de Deus foi trocado pela pressa das obrigações. Como nos dias de Elias, os altares do Senhor foram quebrados, e ninguém se importa em restaurá-los. Dizemos: amanhã buscarei ao Senhor. Mas amanhã vem com mais compromissos, mais distrações, mais demandas, e Deus é deixado novamente à margem. Lembro-me de homens simples, que antes do sol se levantar, já estavam de joelhos, com o rosto ao chão, rogando pelo pão da alma. Não se moviam sem antes ouvirem a voz do céu. Trabalhavam, sim, mas não ousavam viver sem a direção do Altíssimo. Hoje, muitos correm de um lado para o outro, mas não sabem para onde vão. Constroem, mas não edificam. Falam muito, mas não dizem nada, porque lhes falta a presença. Porque o altar está vazio, porque o fogo apagou-se, porque o coração esfriou. O Senhor pergunta: onde estás? E não há resposta. Ah, meus amados, quando a alma perde o hábito da oração, ela se torna árida. Quando os olhos já não contemplam as Escrituras com fome, eles se tornam opacos. Quando os joelhos não mais tocam o chão, é sinal de que o orgulho se levantou. A vida cristã não se sustenta por lembranças de avivamentos passados. O maná de ontem apodrece. É preciso buscar hoje. É preciso calar-se diante de Deus hoje. É preciso parar antes que seja tarde. Quantos ministros estão exaustos porque trocam o secreto pelo púlpito? Quantas famílias estão vazias porque os pais negligenciaram o altar do lar? Quantos jovens estão aflitos porque nunca aprenderam a ouvir a voz de Deus, apenas a dos homens? Não, irmão, não se iluda. A pressa do mundo é inimiga da devoção. O tempo corre como um rio e leva com ele os que não fincam raízes na eternidade. Quem não cultiva tempo com Deus, colhe esterilidade. Quem não planta em lágrimas, não ceifa com alegria. Volte a acender a lâmpada da manhã. Volte a derramar o coração em oração. Volte a fechar a porta do quarto. Volte a ouvir a palavra como quem ouve a própria voz do Senhor. Deus ainda fala, sim, mas Ele fala baixo. Ele fala no santo silêncio. Ele fala aos que param para escutar. Deus não está correndo. Ele nunca correu. Deus não se apressa. Ele nunca precisou. É o homem que vive numa urgência doentia. Corre para o trabalho, corre para os compromissos, corre para o lucro e corre de Deus. Foge da presença como Adão fugiu no Éden. Se esconde entre tarefas, entre barulhos, entre vozes. Mas o Senhor ainda pergunta: onde estás? O Eterno espera, silencioso, puro, santo. Ele espera no lugar onde você o deixou. Você pode encher sua vida de atividades, até mesmo de atividades religiosas, e ainda assim estar seco, estéril, vazio, porque não é o fazer que traz a presença, é o quebrantamento. Não é o quanto você realiza, mas o quanto você se rende. A alma que não para diante de Deus está em perigo. Perigo de endurecer. Perigo de se acostumar com o vazio. Perigo de continuar funcionando, mesmo quando o espírito já se retirou. Lembra-se de Sansão? Ele se levantou como antes, mas não sabia que o Senhor já havia se afastado. E quantos hoje vivem o mesmo engano? Cantam, pregam, se movem, mas o Espírito já não os visita há muito tempo. Não por maldade, mas por negligência. Você não precisa odiar a Deus para se afastar dele. Basta ignorá-lo. A indiferença é a linguagem dos que deixaram de amar. E como é que ela começa? Com um dia sem oração, um dia sem leitura, um dia sem silêncio, um dia em que tudo parece mais importante do que Deus. E esse dia vira 2, depois 3, depois semanas, e então a alma já se acostumou com a ausência. Mas o Senhor ainda chama.
ainda convida, ainda espera. Ele não compete com tua agenda. Ele não grita entre os ruídos do mercado. Ele não força sua entrada no teu quarto. Mas se você parar, se você calar, se você dobrar os joelhos, ele virá. Sim, virá com sua glória, virá com seu consolo, virá com sua palavra viva. E você chorará, como alguém que esteve longe demais da casa do Pai. Oh, irmãos, quantos de nós precisamos voltar? Voltar não para fazer mais, mas para estar mais, para permanecer mais, para escutar mais. O coração precisa de quietude, a mente precisa da palavra, o espírito precisa da oração. E, acima de tudo, Deus merece nosso tempo, nosso melhor tempo. O tempo é a medida da tua devoção. Não são tuas palavras. É o teu tempo que mostra quem tu amas. A alma que ama o Senhor deseja estar com Ele. Não por obrigação, mas por fome. Não por religiosidade, mas por amor ardente. Quando foi que você chorou por estar longe do quarto de oração? Quando foi que sentiu falta do silêncio da presença? Quando foi que sentiu saudade da voz do Espírito? Se você já não sente falta, é porque está distante demais. Ah, o Senhor está perto dos que o buscam com sinceridade. Ele se revela aos que o buscam com diligência. Ele visita os que o esperam em silêncio. Mas você precisa parar. Precisa desligar as vozes, precisa fechar a porta, precisa separar tempo, porque o tempo é sagrado. Deus não se revela em meio à pressa. A Escritura diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar é morrer para as demandas, é calar-se diante do Eterno, é abrir o coração e não dizer nada. É simplesmente estar. Oh! Como precisamos de crentes que saibam estar. Homens que leem a Bíblia não como quem cumpre um dever, mas como quem ouve o próprio Deus. Mulheres que oram não como quem recita, mas como quem suplica com a alma. Jovens que fecham os olhos, não para dormir, mas para enxergar com o Espírito. É tempo de voltar ao secreto, voltar ao altar, voltar à palavra, voltar ao silêncio. Porque se não voltarmos, seremos levados pela correnteza deste mundo. E quando abrirmos os olhos, descobriremos que vivemos sem ter vivido. Trabalhamos sem ter adorado. O tempo é um dom, mas também é um teste. E o Senhor está te olhando para ver o que você faz com o tempo que Ele te deu. Há uma pressa inquieta que tomou os homens, uma agitação que corre pelas ruas de pedra, pelos mercados cheios, pelos campos apressados. Os pés não param, as mãos não cessam. O coração, porém, o coração está longe de Deus. Nossos dias são engolidos por ocupações. Levantamo-nos com pressa, trabalhamos com pressa, comemos com pressa, dormimos como quem não quer dormir e acordamos como quem não quer acordar. A alma não encontra repouso porque não se detém no Senhor. Ah, irmãos, quando foi que deixamos o nosso primeiro amor por conta das tarefas do dia? Quando foi que a urgência das coisas desta vida apagou o brilho das coisas eternas? Temos tempo para negociar, tempo para resolver, tempo para falar. Mas o tempo para Deus tem se tornado um luxo que poucos ainda ousam possuir. A Bíblia já não é aberta nas primeiras horas. A oração já não é o respirar da alma. O silêncio diante de Deus é uma prática esquecida pelos que vivem correndo atrás do vento. Mas ouça bem, alma cansada, Deus não está nas multidões. Ele não grita em meio ao barulho do mundo. Ele fala no silêncio que você evita. Ele aguarda naquele quarto que você mantém trancado. Ele espera por você onde não há pressa. Você ouviu um chamado profundo à quietude, um clamor contra a pressa, uma convocação para voltar ao lugar secreto. Esta pregação foi inspirada no estilo de Leonard Ravenhill, um homem de oração que viveu para confrontar a frieza da igreja e chamar o povo de Deus ao arrependimento. Suas mensagens ainda ardem como fogo santo, mesmo após tantos anos.
Ele não falava para agradar, falava para despertar. E continua ecoando até hoje. Se essa palavra te tocou, pare. Separe tempo. Volte ao silêncio. Volte à palavra. Volte à presença de Deus. E se puder, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe esse vídeo com alguém que anda cansado, exausto ou longe do altar. Você está no Ideário Cristão.